Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Plano Estadual Pena Justa é oficializado em Minas Gerais. Justiça condena empresa de ônibus por queda de passageira. Membros da EGF visitam sede regional da CNBB para tratar de parceria. E ainda, Agosto Lilás marca a luta pelo fim da violência contra a mulher. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. TJMG e Governo do Estado firmam Plano Estadual Pena Justa. Quem traz as informações é o repórter Fabrício Veloso. O TJMG e o Governo de Minas celebram na próxima terça-feira, 5 de agosto, o acordo para a implantação do Plano Estadual de Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Prisional Mineiro. Conhecida como Pena Justa, a medida visa aprimorar as políticas penais nos estados brasileiros, após determinação do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade e a violação de direitos fundamentais da população privada de liberdade, sob custódia do Estado. De acordo com o STF, a responsabilidade pelo estágio atual do sistema prisional deve ser compartilhada pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Plano Estadual Mineiro foi elaborado pelo Comitê de Políticas Penais de Minas Gerais, composto por representantes dos três poderes, além de entidades da sociedade civil. Entre as ações do plano estão a redução da superlotação carcerária, garantia de condições dignas nas prisões, promoção de acesso ao trabalho e educação aos presos e o apoio à reintegração social de egressos. Medidas fundamentais para o êxito do plano, como explica o supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo, GMF do TJMG, desembargador José Luiz Faleiros. Esta humanização precisa, de uma vez por todas, direcionar os olhares para a recuperação do detento dentro do sistema prisional, oferecendo-lhe a perspectiva de ter satisfatoriedades externas quando obtiver a liberdade condicional ou a liberdade plena. O plano tem como foco tudo isso, resgatar a pessoa de uma forma efetiva, permitindo-lhe sair do sistema prisional com condições de ingressar no mercado de trabalho, de ter condições de subsistência, porque se isso não for realizado, ele vai voltar à reincidência, ele vai voltar à prática de crimes, vai criar aquele círculo vicioso que vem acontecendo há décadas, né, em todos os rincões de nosso país, que tem dimensões continentais. A assinatura do despacho de aprovação do Plano Pena Justa será realizada na cidade administrativa, sede do governo mineiro, pelo governador Romeu Zema e pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. STF anuncia instituições participantes de julgamento simulado para estudantes. Bruno Moreira. O Supremo Tribunal Federal divulgou o edital de convocação das equipes para a fase final do primeiro STF Multi, competição de julgamento simulado voltada a estudantes de direito. A disputa principal será entre o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e o Centro Universitário de Brasília, o Uniceub, que obtiveram as maiores médias na fase escrita. As equipes classificadas entre o 3º e o 10º lugar vão participar de uma etapa paralela com as mesmas regras da final. As duas disputas serão realizadas no dia 27 de agosto, presencialmente, na sede do tribunal. O caso simulado discute um possível conflito entre a legislação brasileira e o direito individual de recorrer ao suicídio assistido em outro país. As equipes defenderão posições opostas. De um lado, uma associação comercial que apoia o serviço. De outro, o governo estadual que o proíbe. A posição de cada equipe será revelada apenas 24 horas antes da simulação. Outras informações estão disponíveis pelo e-mail sociedade@stf.jus.br. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira.
Justiça Mineira condena empresa de ônibus a indenizar passageira. Os detalhes com Isabela Melano. Uma empresa de ônibus foi condenada a pagar R$10 mil de indenização a uma passageira que sofreu lesão no fígado após cair dentro do veículo durante um acidente em Belo Horizonte. A terceira Câmara do Núcleo 4.0 Cível do TJMG manteve a decisão da primeira instância, que reconheceu os danos morais causados à vítima. O acidente aconteceu em julho de 2016, quando o ônibus bateu em outro veículo. A passageira foi levada ao hospital, ficou internada e precisou se afastar do trabalho por 10 dias. A empresa recorreu, alegando que a lesão foi leve e que a passageira ajuizou a ação 5 anos depois, o que indicaria a ausência de sequelas. O relator, juiz de segundo grau, Fausto Balden de Castro Silva, manteve a condenação, afirmando que o valor definido considera a extensão do dano, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso. Os desembargadores Lilian Maciel e Otávio de Almeida Neves acompanharam o voto do relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. A seguir, membros da EGEF visitam sede regional da CNBB para tratar de parceria. E ainda, Agosto Lilás marca a luta pelo fim da violência contra a mulher. Voltamos em instantes. Membros da EGEF visitam sede regional da CNBB para tratar de parceria. As informações com Leila Diniz. A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai firmar parceria com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para contribuir com a gestão arquivística do Secretariado Regional Leste 2, em Minas Gerais. Integrantes da EGEF visitaram a sede da CNBB em Belo Horizonte para tratar da cooperação. A parceria prevê a orientação técnica para a organização de arquivos, a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade e ainda a possibilidade de criar uma plataforma para disponibilização de documentos para pesquisa pública. De acordo com o segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Saulo Versiani Pena, a iniciativa reforça o papel da Escola Judicial como instituição a serviço da sociedade por meio de parcerias e projetos de extensão. A CNBB Regional Leste 2 é composta por 28 dioceses e arquidioceses mineiras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. Valor total da dívida é critério para apelação em execução fiscal. Confira os detalhes da decisão com Carolina Cassola. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que as execuções fiscais, baseadas em uma única certidão de dívida ativa, composta por débitos de diferentes exercícios do mesmo tributo, devem ter a alçada calculada pelo valor total da dívida e não pelos débitos individualizados. Segundo o colegiado, esse montante é o critério adequado para saber se é cabível a apelação no processo, tendo em vista o que determina o artigo 34 e parágrafo 1º da Lei 6.830 de 1980. Na avaliação da relatora do repetitivo, ministra Regina Helena Costa, a adoção de débitos individualizados para determinar a alçada viola o direito de defesa do devedor, além dos princípios da chamada unirrecorribilidade, ou seja, para cada decisão tem um único recurso, e também fere a segurança jurídica. A ministra destacou que, sendo legítima a reunião de débitos fiscais em uma única CDA, da qual se extrai o valor da causa da execução, não é válido que, em momento posterior, quando já sentenciado o feito, se pretenda cindir o montante global a pretexto de determinar a espécie recursal cabível. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial sobre o mesmo assunto, na segunda instância ou no STJ, que estavam suspensos à espera do precedente. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Agosto Lilás marca a luta pelo fim da violência contra a mulher. Valquíria Rios. Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e é marcado pela campanha Agosto Lilás, que faz parte de uma mobilização nacional permanente do Ministério das Mulheres.
Ao falar sobre a campanha que em 2025 marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que é importante envolver toda a sociedade, incluindo os homens, no combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás, ele marca justamente essa história de luta. Foi pela Maria da Penha no dia 7 de agosto, há 19 anos, quando o presidente Lula promulgou a Lei Maria da Penha. E marca, então, essa mobilização em relação ao combate a todo tipo de violência. Então, nós teremos aí uma série de atividades, ao longo desse mês para a gente tratar disso. E queremos, claro, sempre falar com os homens, porque é com eles que a gente vai ter que dialogar também para a gente entender. A ministra afirmou que tem visitado diferentes ministérios para fortalecer a articulação nacional e destacou que até o final de agosto, a expectativa é que todos os estados brasileiros assinem o Pacto de Prevenção à Violência contra as Mulheres. Nós temos 14 estados que assinaram o Pacto de Prevenção à Violência contra as Mulheres. E quando um estado assina o pacto, nós temos um plano de trabalho. O que eles vão fazer para aumentar o número de atividades em relação à prevenção à violência. E agora nós vamos atrás de todos os outros estados que ainda não assinaram esse pacto e pretendemos que até final de agosto todos os estados tenham assinado o pacto. Márcia Lopes lembrou que o governo federal tem trabalhado para impulsionar a autonomia financeira das mulheres. A ministra citou iniciativas como o Programa Acredita, de apoio ao empreendedorismo, e a Política Nacional de Economia Solidária. O Brasil tem uma política e uma Lei Nacional de Economia Solidária que é fantástica, que prepara, que organiza, que formam as mulheres. Uma das nossas conquistas importantes agora é a Lei de Igualdade Salarial, também a lei importante que trata de empresas que ganham licitação para que, no mínimo, 8% de contratos das pessoas terceirizadas que prestam serviços às prefeituras, aos órgãos públicos, sejam mulheres de vítimas de violência. Como forma de apoio direto às vítimas de violência, a orientação é ligar para o 180, que funciona 24 horas todos os dias. No WhatsApp, o número é 61 99610 0180. Repetindo, 61 99610 0180. Em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, no 190. O Ministério das Mulheres defende o uso de medidas protetivas contra agressores. As mulheres que precisam de acolhimento podem contar com uma das 11 casas da mulher brasileira em funcionamento. Vale lembrar que mais 31 estão em fase de implementação. Desde 2023, o governo federal já investiu 389 milhões de reais em novas unidades. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. E na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.